Graça e paz, amados, em nome de Jesus, amém? O tecladista pode ficar de refém, liga o teclado aí, por favor. Isso, tá bom, querido? Vai tocando a harpa aí para a palavra profética ser liberada. Glória a Deus, amados, que delícia estar aqui mais uma vez junto com vocês. Eu acho que tem 10 anos, acho que foi em 2004 que eu estive a última vez na igreja de vocês, naquele evento que teve de cultura. Qual foi o nome do evento mesmo? Gospel Art, exatamente, né? Primeiro, foi o primeiro. Então, que honra estar novamente agora primeiro. Olha só, rapaz, eu só estreio, hein? Que maravilha. Sempre estreia no primeiro congresso, primeiro arte, Gospel Art, E que prazer estarmos aqui, amados. Eu estava em Marília, quando eu me reencontrei com o pastor Isaías, que eu já não via há muito tempo. Só ouvia notícia boa, né? Mas não ouvia. E aí ele me desafiou a estar ministrando aqui no congresso para homens de Deus e homens que querem se tornar cada vez mais homens de Deus, amém? Eu gostaria de desafiar você nesses nossos 4 encontros que nós teremos aqui, hoje, amanhã de manhã, amanhã à noite, domingo de manhã, a refletirmos sobre o que a Bíblia diz e aquilo que Deus espera de um homem. Não é um homem, nós não vamos falar de músculo, não vamos falar de voz grossa, não é nada disso. Não é o homem visível, a essência de um homem. Nós não vamos falar da forma de um homem, mas da essência de um homem. E eu tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração, Deus vai falar o meu. Deus já tem me abençoado aqui, desde quando eu cheguei no aeroporto, eu já vim recebendo de Deus e compartilhando com alguns irmãos. E ainda agora eu liguei para minha esposa, compartilhando que as poucas conversas que eu já tive aqui, já fui assim tremendamente abençoado, e eu sei que até ao meu retorno para Campo Grande eu serei mais abençoado ainda. Então eu quero falar com você primeiro de um homem. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Um homem que é um homem de fé, um herói da fé. Todos nós queremos ser heróis da fé. Todos nós queremos ser um pouco de Abraão, um pouco de Jacó, um pouco de Noé, com aquela ousadia de construir a arca, né? Um pouco de Abraão, dar aquilo que Deus lhe deu com tanto custo. Todos nós temos vontade de ser homens de fé. Mas tem um homem aqui que me chama a atenção, e nesta noite eu vou conversar com você a respeito dele. Vamos falar sobre cada homem na Bíblia, cada homem citado aqui na galeria dos heróis da fé. Não são todos eles, eu escolhi apenas 3, em que nós vamos falar sobre como eles reagiram sendo homens, segundo a expectativa que Deus tinha em relação a eles, e quais foram as escolhas que eles fizeram. Hebreus capítulo 11, todos sabem que nós lemos aqui a galeria dos homens da fé, é isso mesmo? 11:11, por exemplo, diz: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E por aí vai, no versículo 21, pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade de seu bordão. Lá no versículo 31, pela fé a prostituta Raabe, até a prostituta está aqui na galeria dos homens da fé, dos heróis da fé, uma heroína. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, aquele que foi chamado por Deus, liderou 300 homens e botou 2 exércitos para fugir ao mesmo tempo. Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Eu quero destacar aí, gente, depois de Gideão e Baraque, qual é o herói da fé que está aí, irmãos? Sansão. Sansão até hoje, ele alimenta o nosso imaginário. As crianças querem ser como Sansão, musculoso, fortão. E quando alguém é forte, olha só, aquele cara é forte, é igual o Sansão. Então quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, Juízes capítulo 13.
Juízes capítulo 13, onde nós vamos entender um pouquinho, um resumo da história de Sansão. Sansão tinha um chamado em Deus. Sansão tinha um propósito da existência dele. Há um propósito em Deus para todas as coisas. E quando eu descubro o meu propósito em Deus, algumas coisas ficam muito definidas na minha vida. Todas as coisas são feitas com propósito. Esse microfone ele foi feito com propósito. Primeiro, esse aqui foi feito com propósito, mas o fio dele atrapalhava o preletor de andar para um lado para o outro. O preletor que é hiperativo que nem eu, ele tem dificuldade com o microfone com fio. Então criaram um microfone sem fio. Mas o propósito do microfone é levar a voz até o aparelho ali, que vai amplificar, vai potencializar a voz para que vocês ouçam. Esse é o propósito. Eu posso mexer uma sopa com esse microfone, sim ou não? Não. Posso ou não posso? Eu devo? Não. Mas que eu posso. Porque esse não é o propósito do microfone. Quantos aqui já apertaram algum parafuso com uma faca? Levante a sua mão. Isso. Você conseguiu apertar o parafuso, sim ou não? Sim. Mas o que aconteceu com a faca? E aí você teve que esconder lá no meio das outras para a sua mãe não ver, né? Ou para a patroa não ver. Mas por quê? Porque a faca não foi criada para apertar parafuso. A faca foi criada para outra coisa. O que foi criado para apertar parafuso? A chave de fenda. Então você, quando usa a chave de fenda no tamanho correto, você vê que o parafuso rapidinho você bota ele e nem dói a mão, porque ele foi feito para este propósito. Agora imagina, amado, se o microfone sem fio tem um propósito, a faca e a chave de fenda tem um propósito, você acha que você vai ser chamado à existência sem ter um propósito? Sim ou não? Não. Mas o que acontece? Alguns homens não sabem o seu propósito de vida, a razão pela qual são colocados onde estão. E por causa disso nós vemos a falência da figura masculina. Vemos homens com muito estilo feminino. Às vezes o cara não é homossexual, mas ele já é metrosexual. É um excesso de zelo. Uma coisa é você ser cuidadoso, outra coisa é você ser metrosexual, que já é um caminho, né, para a homossexualidade. Já é um indicativo. Não é uma sentença, mas é uma tendência. Então nós precisamos, amados, discernir o propósito de Deus para o homem. E esse propósito de Deus, quando você sabe qual é o seu propósito, o seu posicionamento muda. Então nós precisamos entender para que o Senhor nos chamou aqui. Sansão, ele perdeu o foco da razão da existência dele. E o texto diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não passará navalha na cabeça do seu filho, que vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado, separado para Deus, desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então perceba, amados, que Sansão, então, ele foi chamado por Deus com um propósito. Você foi chamado à existência para um propósito. Então Deus não chamou um homem descendente de imigrantes nos Estados Unidos, um homem negro, e falou assim: você vai ser presidente dos Estados Unidos e o seu nome será Barack Obama. Deus não chamou uma outra pessoa e deu um destino para cada um. E para você, Deus não chegou e falou assim: você vai ser apenas mais um no meio da multidão. Você é um cara que vai nascer, vai respirar, vai comer, tomar banho, trabalhar, ganhar dinheiro, casar e vai morrer, mas não vai deixar um legado. Não existe isso. Todos nós fomos chamados à existência para alguma razão. E Sansão, ele foi chamado por Deus para uma razão, para ser um libertador. Por isso Deus lhe deu força. Por isso Deus lhe deu capacidades, estratégias. Por isso Deus deu a ele algumas capacidades incomuns, porque ele foi chamado para ser um libertador. É impressionante que antes dele o outro libertador foi Gideão. Mas Gideão não tinha força física.
E Gideão não sabia quem ele era em Deus. E quando Deus chamou Gideão, Gideão falou: mas quem sou eu, Senhor? Eu sou o menor de uma família pobre que mora no bairro mais distante e que tem um sobrenome sem moral nenhuma. O que o Senhor quer comigo? Aí o Senhor disse: com a força que eu te dei. E é impressionante que em um capítulo Gideão está dando desculpa para não ir. E o segundo capítulo já começa dizendo: Gideão e seu exército, olha só, ele já era comandante. Porque quando Deus entra na nossa história e Deus nos chama para aquilo que Ele nos vocacionou, e nós estamos preparados para corresponder com o chamado que o Senhor nos deu. Amém? Então, se você está aqui, saiba que você, no papel de homem, o homem tem um papel em Deus. Vamos nos aprofundando sobre isso no decorrer das ministrações, mas eu quero que você entenda isso. Mas o que aconteceu desde quando a mãe dele se separou? O Espírito de Deus tomou a vida dele. Então nós vemos aqui, abra lá no capítulo 13 ainda, 24, versículo 24. Você não deve fingimento algum. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele. Amém? Então o que acontece? Sansão então, já cheio do Espírito de Deus, ele foi em um lugar e gostou de uma menina. Voltou para casa e disse: mãe, pai, eu gostei daquela menina lá, consiga aquela menina para mim. Não é porque ele era ruim de lábia, não. É que até hoje na cultura judaica, maior parte das vezes os pais é que conseguem a esposa, assim como aconteceu com Abraão, aconteceu com Jacó. Mas perceba, amados, e eles falaram: eu queria aquela pessoa. E seus pais disseram: mas meu filho, será que não tem ninguém aqui no nosso meio? Você tem que se casar. Exatamente, mas ele botou tanta pressão. E dessa maneira ele acabou se casando com uma menina, uma mulher. Ele revelou aqui uma dificuldade que ele tinha, de submeter os seus desejos ao propósito de Deus. Ele preferiu se inclinar ao desejo dele do que o chamado de Deus. E aí, no meio de toda essa confusão, nós vemos que houve uma confusão naquele mesmo casamento, houve um desentendimento, e no versículo 3, antes do casamento dele, Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. E aí o que aconteceu? O que diz aí na sua Bíblia? O Espírito, diz aí, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nada ao seu pai e à sua mãe. Como é que ele conseguiu rasgar o leão, irmãos? Tomado pelo Espírito de Deus. Então perceba que, embora ele quisesse se relacionar com uma outra pessoa que não estava segundo a vontade de Deus, porque era descendente da família dos filisteus, ainda assim o Espírito de Deus novamente foi derramado sobre ele. E é aí que muitas pessoas caem no engano, porque estão na igreja e são visitados por Deus. Eles entendem que essa visitação de Deus é uma chancela, é uma aprovação de Deus para as escolhas que eles estão fazendo de segunda a sexta. Tome muito cuidado com isso, porque o fato do Espírito de Deus não te abandonar não quer dizer que a tua vida é uma vida aprovada por Deus. O nome disso é misericórdia. E aí, lá no versículo 19, nós vemos que ele precisou pagar uma dívida, porque ele chegou todo felizinho e ele fez o enigma, ele fez o que é, para fazer a moral lá com o povo. Falou: o que é, do forte saiu doçura, do forte saiu doçura. E começaram a pressionar a esposinha dele: que negócio é esse? Que enigma é esse? Nos dá essa resposta. E aí ele falou: eu darei 30 roupas, 30 peças de roupa para quem descobrir. E aí ele acabou contando com a esposa dele. A esposa dele, debaixo de pressão, entregou, e ele teve que pagar. E como é que ele pagou essas 30 roupas? Olha aqui, versículo 19. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Então nós vemos aqui que novamente, primeiro ele rasgou um leão, depois ele matou 30 pessoas.
Onde ele conseguiu essa força, irmãos? De quem? Do Espírito Santo. Mas era o desejo de Deus que ele matasse 30 pessoas? Sim ou não? Não. Então, mais uma vez eu quero te alertar. O fato de você estar na casa de Deus, o fato de você liderar o ministério, o fato de você estar orando, dizimando, ofertando, fazendo um monte de coisa, não quer dizer que toda a sua vida está sendo aprovada por Deus, e que algumas brechas estão sendo abertas na sua vida, e que você precisa resolver isso urgentemente. Esses homens novamente criaram uma outra situação para ele, e olha o que aconteceu no versículo 4 do capítulo 14. É o 14 ou o 15. Então Sansão saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pelas caudas. Depois prendeu uma tocha em cada par de cauda, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou toda a colheita deles, e também as vinhas e os olivais. Aqui não diz que o Espírito Santo se apossou dele, mas um homem sem o Espírito Santo não consegue pegar. Eu não consigo pegar nem uma raposa, o que dirá 300, e ainda amarrar o rabo delas uma da outra. Isso é sobrenatural, e tudo aquilo que é sobrenatural nós só podemos fazer debaixo da unção do Espírito de Deus. Amém? Porque só o Espírito de Deus nos capacita a fazer coisas incomuns. Certa vez um menino estava na fazenda do seu avô, que era pastor, e falou: pastor, o que é unção, vovô? Aí o avô dele falou assim: filho, tá vendo aquele passarinho ali no fio, filho? Tô. Então, aquilo ali não é unção. Mas é isso que eu estou perguntando, vou quer saber o que é unção. Você tá vendo aquela vaca lá no pasto, filho? Tô. Então, ela não está pastando lá, não tá? Não é bonito? Então, aquilo não é unção. Ô avô, mas não é isso que eu quero saber, o que é unção? Então, filho, quando aquela vaca estiver aqui em cima do fio cantando, isso é unção. Então, a unção é uma manifestação sobrenatural. E para você amarrar 300 raposas, você precisa de unção. Mais na frente, nós vemos no versículo 12 do capítulo 15. Algumas pessoas foram lá para poder pegar Sansão. Disseram: viemos aqui para te amarrar e te entregar aos filisteus, os próprios conterrâneos dele. Porque se eles não amarrarem você, Sansão, eles vão matar todo mundo aqui. Então é melhor entregar você do que morrer todo mundo. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmo não me matarão, meus conterrâneos não me matarão. Certamente não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos dele. Não o mataremos, e o prenderemos com 2 cordas novas. E o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimado, e os laços caíram nas suas mãos. Encontrando uma carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000. Mais uma manifestação, Deus dando mais um livramento. Amados, quantos livramentos o Senhor já nos deu? Quantas vezes nós já geramos situações para ser mandado embora? Quantas coisas nós já não fizemos escondidos? Quantas conversas você não pode estar mantendo com algumas pessoas na rede social que você não deveria manter? É um princípio que eu tenho muita gente na rede social, mas eu não tenho nenhuma mulher que um dia teve qualquer inclinação para mim. Não foram muitas também, mas eu não tenho nenhuma. Negócio de ex-namorada, ex-noiva, pessoas com quem já rolou um clima, não é? Isso é uma porta do capeta na sua vida. O lugar dessas pessoas não é na sua rede social. Você não tem que ter o telefone dessas pessoas. Você não tem que dizer para as pessoas: vamos pelo menos, seremos amigos. Ué, o namoro não deu certo, o noivado vai dar certo. É claro que a amizade vai dar certo. Isso é uma porta do inimigo na tua vida, para gerar desconforto, uma porta para traição, uma porta que vai se escancarar no momento de carência do teu coração, e o diabo sabe muito bem como usar isso. E uma pessoa que não vigia, ela vai ter esse elo fraco na sua vida. Precisamos vigiar em todas as áreas, na área moral, na área espiritual, na área financeira, na saúde. Em cada elo da nossa vida, nós precisamos manter todos os elos fortalecidos pela palavra do Senhor. Não adianta você ter uma corrente te blindando,
Uma corrente inteira, ela é tão forte quanto o elo mais fraco. Não adianta você ter 300 elos fortes. Se tiver um fraco, vai ser nesse fraco que a tua corrente vai partir. Então nós precisamos blindar o nosso coração como homens de Deus, como homens que sabem que Satanás está nesse momento desenhando algo para nos derrubar, algo para nos fazer fracassar, algo para que nossos filhos tenham vergonha de nós, algo que venha manchar a reputação da nossa vida, do nosso testemunho como homem. Não apenas aqueles que têm ministério, que tem homens que estão preocupados demais com o seu ministério. Você tem que estar preocupado com a sua vida, porque uma vida no altar de Deus é um ministério que flui. Não existe ministério que flui sem vida pessoal derramada diante do altar. A sua vida ministerial é fruto da tua vida pessoal derramada diante do Senhor. Não existe o contrário. Se existir, é manipulação, é fantasia, é máscara. Mas Deus não fala com máscara, Deus só fala com filhos. Enquanto nós usamos as nossas máscaras, nós mesmos nos impedimos de ouvir a voz de Deus. E Deus fica olhando para nós, esperando nos tirar a máscara. Porque Ele diz: eu quero falar contigo, eu conheço o teu rosto, eu sei quem você é. E isso que você está tentando mostrar para mim não é você. Eu sei quem é você. Não adianta vir para cá com cara de santarrão. Não adianta vir para cá com cara de quebrantado. Eu sei que tipo de cara que você é. Você não é cara quebrantado, é um cara de pau. Você é um descarado. E é contigo que eu quero falar. E amados, quando nós nos abrimos para Deus, é aí que Deus vai ministrar sobre a nossa vida, na nossa hombridade. A maioria de nós, eu tive o privilégio de ser criado por um homem de verdade. Mas a maioria dos jovens dessa geração, hoje eu trabalho com jovens da minha igreja, na faixa etária universitária, e são rapazes que precisam aprender a ser homem, precisa manifestar as marcas de uma verdadeira hombridade. As mulheres não querem casar hoje porque as mulheres querem casar com homens. As mulheres não querem casar com meninos. As mulheres não querem casar com playboy. A mulher quer levar para casa um verdadeiro homem. Mas infelizmente na casa de Deus alguns homens perderam a noção. Alguns porque não tiveram uma referência, e outros porque têm escolhido dia após dia adiar a sua postura de homem. E Sansão tinha esse chamado em Deus, tinha esse propósito em Deus, foi designado por Deus desde o ventre da sua mãe, mas ele estava negligenciando os sinais que Deus estava dando na vida dele. Então, em primeiro lugar, ele teve esse caso com esta mulher. Primeiro foi uma mulher, depois ele teve um caso com a outra. E aqui no capítulo 16, acompanhe comigo. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o lugar e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Amados, é isso que acontece não apenas na área da nossa sexualidade, na área das nossas finanças, na área profissional. Existem inimigos espirituais à sua espreita, dizendo: nós o mataremos. Ele não está fazendo curso de atualização. Nós o mataremos. Ele será uma pessoa que vai ter 50, 60, 70 anos ganhando R$1.200 por mês. Nós o mataremos. Na sua área ministerial, porque você não tem uma postura de lealdade, porque você não tem firmeza de caráter no teu ministério, os demônios estão dizendo a teu respeito: nós mataremos o ministério dele. Porque você que é casado não assume uma posição de liderança na sua casa, permitindo que a sua mulher seja a gerente geral da sua casa, e que você esteja lá apenas balançando a cabeça e entregando dinheiro no final do mês. Alguns demônios estão dizendo a respeito da tua família: nós o mataremos. Mas nós precisamos reagir. Aqui nós estamos já percebendo os indicativos da fraqueza de Sansão. Era mulher. Algumas pessoas sinceramente não têm problema com mulher, a menos que a mulher se esfregue nele. Mas tem homens que têm na sua própria conduta um filtro, um cuidado, um coração zeloso, um coração que não cai em qualquer tipo de situação. Graças a Deus eu fui uma pessoa assim. Eu nunca entrei num motel na minha vida. Eu nunca fui para a cama com uma mulher que não fosse a minha esposa. Eu tive meus olhos blindados, protegidos pelo Senhor, por causa das escolhas que eu aprendi a fazer, e por causa da forte intercessão dos meus pais sobre a minha vida, para que eu não caísse nesse tipo de laço, porque sabe que esse laço leva à morte, como disse Salomão. Mas amados, muitas vezes o seu problema, o seu ponto de vulnerabilidade não é imoralidade, não é adultério, não é prostituição.
mas é a falta de respeito, são as finanças, a falta de cuidado com a tua saúde, a desonra para com os seus líderes dentro da igreja. Então nós precisamos vigiar. Aqui nós estamos lendo a história de Sansão, e qualquer um já perceberia rapidamente qual é o elo vulnerável da vida dele. Mas você sabe qual é o seu elo vulnerável? Você já sabe. Para alguns é a preguiça, para outros é a gula, para outros é a dívida, é a má administração financeira. Para grande parte dos homens é a ira, é a tendência para a violência que nós precisamos colocar diante do Senhor. Nesse momento, muitos de nós achamos que ser homem é ser briguento, e esquecemos que a ira é uma manifestação da carne e que o domínio próprio é um fruto do Espírito. E nós nos gabamos de sermos violentos, nós nos gabamos de ter algumas mulheres se inclinando para nós como se isso fosse honroso para um homem de Deus. Mas Sansão não sabia que já estava se abrindo um trilheiro para ele, para a sua autodestruição. Muitas vezes Satanás vai nos colocando e vai estabelecendo alguns caminhos para nós. Precisamos estar atentos, irmãos. Não precisamos ser muito inteligentes, não precisamos ter o dom de discernimento para perceber que Satanás está estabelecendo um caminho para nós. Se eu vou aqui nesta tela, se um pontinho aqui nessa tela não quer dizer muita coisa não. Agora, se eu tenho um ponto aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, isso está sinalizando uma direção. Está sinalizando que você está indo para algum caminho, e esse caminho você deve escolher. Não é Deus que vai escolher para você, é você que tem que escolher. No momento de falarmos uma mentira para nos proteger e para proteger a nossa índole, nós podemos escolher. Não é Deus que vai escolher se você vai mentir ou não. No momento que podemos tratar uma pessoa com educação, ou tratar o nosso cônjuge com amor, não é Deus que vai fazer essa escolha por você, é você que vai decidir. Tem um rapaz na minha igreja, que ele está se aposentando agora da Polícia Civil, e ele teve a triste fama de ser um dos policiais que mais respondeu processo por assassinato, por matar bandido no Mato Grosso do Sul. E ele falou: pastor, eu ia para o baile, eu não ia por causa de mulher, eu não ia por causa de bebedeira, eu só ia para brigar. Eu gostava de bater, eu tinha uma coisa de violência dentro de mim. Embora os pais dele fossem tranquilos e calmos, mas ele tinha uma coisa de violência dentro dele, ele gostava de bater. E o sonho dele sempre é para poder bater com legalidade e ainda ganhar para bater. Já pensou? Você ganhar um salário só para bater em bandido? Então esse era o sonho dele. E quando o bandido falava alguma coisa, algum cara que era altamente perigoso, ou alguém que já foi preso várias vezes e reincidia no crime, ele matava, era o prazer dele. Ele andava armado o tempo todo, qualquer lugar, tudo que ele fazia armado, né? Por medo de alguém fazer alguma coisa com ele e se defender. É que se tivesse algum problema ele resolvia com tiro. Esse era o estilo dele. E ele se converteu, ficou um tempo lá na igreja e continuou com esse hábito. Até que o meu pastor, o pastor Gilson, falou com ele, disse: rapaz, você precisa mudar isso aí. Como é que... E ele falou assim: pastor, meu coração é de Jesus, mas minha mão é da polícia. Então, na hora que tiver de fazer, eu faço o que tem que ser feito. E um dia, depois dessa palavra com o pastor falou assim: você precisa mudar, isso não é uma atitude de um salvo. Se você é salvo, nós cremos que uma pessoa salva tem comportamentos de alguém que é salvo, de alguém que é filho de Deus. Você não pode agir como ímpio. E uma palavra simples como essa gerou no coração dele desejo de mudança. Quando ele fez esse voto, assim como eu e você, assim que decidimos algo a respeito de Deus, nós somos provados para ver se é isso mesmo que nós estamos decidindo para a nossa vida. E um dia ele chegando no shopping Campo Grande, a hora que ele estava quase encostando o carro, um cara correu, foi na frente dele e pegou a vaga dele. Aí ele ficou meio nervoso e tal, tá vendo? Pessoal sem educação, não sei o que. Aí na hora que ele arrumou uma vaga, na hora que ele já estava entrando na vaga, aí um cara correu e botou o carro na direção dele. Ia botar na frente dele, falou: não vou perder duas vagas assim, né? Aí ele deu uma espremidinha no carro, deu uma amassadinha no carro do cara. Mas ele já estava com o carro dele. O outro veio na maldade, enviado mesmo pelo inferno. E amado, esse cara saiu. Quando o cara abriu, o cara, ele era um pouco mais alto que ele, não era grandão, mas era mais alto que ele, e veio na direção dele. Nesse momento ele pegou a arma dele. Opa, desculpa aqui, irmãos. Desculpa aqui.
Aliás, aproveite para colocar teu celular no silencioso. Amados, logo no momento importante da história tocou, né? Então, amados, o homem veio na direção dele. Ele pegou a arma dele, botou o distintivo da Polícia Civil para fora e falou: rapaz, eu sou delegado da Polícia Civil e estou armado, você não encosta a mão em mim. E a mulher do cara, lá do carro dela, dizendo: quebra a cara dele, tem negócio de polícia não, quebra a cara dele. E ele falou: você não encosta em mim, já tremendo. Amado, o cara atrevido, não mandou na cara dele assim, pé! E ele no carro, a mulher dele e o filho dele orando por ele no carro, e a mulher do outro e o filho do outro dentro do carro mandando o outro bater nele. Aí, amado, naquele momento ele recuou, porque ele viu que realmente era uma prova violenta, e ele matava qualquer um, de qualquer situação, ainda mais ali. E ele pegou o celular e ligou, estava perto da delegacia ali do shopping de Campo Grande, ali do lado tem uma delegacia. E daqui a pouco vieram umas 10 viaturas mais ou menos. Os caras já queriam dar um pau no cidadão. Não. Leva ele lá para a delegacia. Eu vou com a minha esposa ali, a gente vai tomar um café, vamos relaxar, vamos orar. E depois eu vou lá na delegacia para poder conversar com ele. E ele guardou a arma, estacionou o carro dele. E o rapaz se virou na outra vaga lá e foi para a delegacia. Quiseram botar o cara lá na caçapa. Não, leva ele no banco de trás. Ele é um cidadão, ele só está desequilibrado. E depois que ele estava mais calmo, ele foi lá na delegacia, deixou o carro, a arma no carro e falou: rapaz, semana passada, aqui em Campo Grande, por causa de uma briga de trânsito, um motorista ia dar um tiro no outro, ele errou e matou uma criança da idade do teu filho. Então, olha só a desgraça que poderia acontecer por causa de uma vaga. Aí pagou para o cara, né, e falou assim: olha, a tua sorte é que eu sou um servo de Deus. Aleluia. E semana passada eu fiz um voto com Deus que minha mão nunca mais ia matar ninguém. Que se tivesse de executar algum bandido eu ia sair de perto, e quem tivesse de executar, que executasse, que minha mão nunca mais vai fazer isso. Amado, um homem que tinha problema de ira, tinha legalidade para reagir de outra maneira. Ele poderia pelo menos falar com os amigos: ó, dá tiro dele, não, mas leva ele lá e dá um couro dele. Não leva nem na caçapa, leva lá atrás, ele é um homem de bem. Ele perdeu o estribeiro e a mulher dele, a louca, ficou botando pilha. E lá na delegacia a louca também queria dar piti. E ele falou: não, ela lá na calçada, se a senhora botar o pé para cá vai ser para ficar presa, fica lá na calçada. Então, amados, o que é isso? São controles. No momento como aquele, você acha que foi fácil de controlar? De maneira nenhuma, irmãos. O que você faria? Hoje eu sei o que eu faria, mas se eu estivesse no lugar dele eu não sei o que eu faria. Porque todas as pessoas sabem que quando toca na nossa hombridade perante a nossa família, dá vontade da gente fazer e acontecer. Mas o que Jesus faria em nosso lugar? Então nós precisamos cuidar dos sinais que o próprio Satanás está mostrando para nós. Qual é o caminho que você está se perdendo? Qual é a área na sua vida que você está perdendo o controle? Aqui nós vemos, então, mais uma vez confirmando o problema de Sansão com a sua sexualidade, fazendo com que o seu prazer fosse superior ao desígnio de Deus na vida dele. Versículo 3: depois que falaram: ao amanhecer o mataremos, diz: Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de frente ao Hebrom. Depois destas coisas, ele se apaixonou por outra mulher chamada Dalila. Diga: misericórdia. Aqui que a casa começa a cair. Por quê, amados? Porque ele estava percebendo alguns sinais na vida dele e não estava abrindo os olhos. Um abismo chama outro abismo. Tudo começa com os olhos. Eu tenho uma pregação chamada Batalhas da Mente, em que ali eu coloco que a verdade é essa, né? A nossa mente, a nossa luta, na verdade, amado, ela acontece na nossa mente. Aquilo que a Bíblia diz que é da carne, na verdade é da mente, porque a carne mesmo, se você não processar o seu pensamento, sua carne não faz nada. Por isso, tanto é que quando a pessoa está morta, a carne dela está lá, mas não tem alma, não tem pensamento. Então o problema não é a carne, não, é a mente. E o que nutre a nossa mente? O que abastece a nossa mente?
os olhos e a audição. São os dois portais da mente. Por isso que Davi disse: não colocarei coisas más diante dos meus olhos, porque ele sabia que esse tipo de coisa ia corromper. Por causa disso que o apóstolo Paulo disse que as más conversações corrompem os bons costumes. Porque, amados, aquilo que entra nos teus olhos e no seu ouvido, é isso que vai afetar e começar a estabelecer a sua vulnerabilidade. Então algumas pessoas acham que não tem nada demais passar na rua e dar uma olhada para um outdoor de lingerie. Acho que não tem nada demais olhar alguma revista, ainda que não seja uma revista pornográfica, mas alguma revista masculina que vai ter algumas fotos mais ousadas. Então nós precisamos, amados, selar, blindar. E foi esse cuidado. Não adiantou o Espírito Santo livrar, socorrer e capacitar Sansão a sair de várias situações. Ele gostava daquela situação e ele achava que iria sair sempre, até que como que as coisas começaram a acontecer. Olha aqui, depois dessas coisas, tá, versículo 5: os líderes dos filisteus foram dizer a Dalila, veja se você consegue induzi-lo e mostrar-lhe o segredo dessa força tremenda que ele tem, e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e subjuguemos. Olha aí: cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como pode ser amarrado e subjugado. Olha que conversa fiada, irmão. Onde que eu vou conhecer uma mulher e a mulher fala assim: não, como é que eu posso fazer para te amarrar e te subjugar? Vai te amarrar, rapaz, está com demônio no corpo? Tanta coisa que você fazer na minha vida, você quer saber como é que vai me amarrar e me subjugar? Mas, amados, quando você está debaixo da pressão, você não consegue perceber esse tipo de coisa. Quando tem uma moça no seu trabalho, você gosta demais de conversar com ela, você não percebe que aquilo ali é a trilha da perdição na sua vida. É uma pequena inclinação. Ninguém fica de um dia para o outro enlouquecido por alguém. É uma pequena inclinação. Amados, a inclinação, ela muda tudo lá na frente. Se eu tiver aqui com uma canetinha daquela laser, e se eu botasse ela aqui apontada para aquela parede lá, seria uma linha reta. Se eu inclinasse apenas 2 centímetros, ia dar uma diferença de 4 metros lá na frente, por causa da inclinação. Você não percebe? 2 centímetros aqui, lá na frente vai dar uma diferença de 4 metros. Uma inclinação para o pecado aqui é a diferença para te jogar da ponte lá na frente. Porque se o meu alvo é esse aqui, se eu inclinar 2 metros para cá, eu estou fora do alvo. Se eu estou numa ponte estreita aqui, se eu inclino 1 centímetro aqui, eu estou fora da ponte lá, eu caio da ponte. É assim que acontece a tentação. Satanás, ele nunca aparece, ele nunca dá um grito na nossa frente: eu sou o diabo. Ele nunca vai falar isso não, irmão. Ele é sutil. Ele é sutil. Ele vai trabalhando dessa maneira, vai preparando o teu coração com a mulher filistia, depois com a noitezinha com a prostituta. Aí depois, quando Satanás percebe a tua vulnerabilidade, aí chega na hora dele mandar a Dalila, e você está tão vulnerável que você já deita no colo dela sem perceber. A Dalila, a mentira, a violência, a ira, o endividamento, a preguiça. Tem homens que vivem deitados no colo da preguiça, para levantar, para trabalhar, Deus nos acuda. Faz tudo correndo no trabalho para voltar para casa. Para quê? Para estudar, para ler, para adquirir conhecimento, para curtir a mulher? Não, para dormir, para ficar com preguiça. E é a Dalila que tem destruído a vida de tantos homens. Enquanto as mulheres estão proativas, resolutas, decididas, os homens estão cada vez mais omissos. Isso é um caso muito sério, amados. E aí o que diz? Versículo 6: como é que eu posso ser subjugado? Ele respondeu: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila amarrou com elas. Tendo os homens escondido no quarto, Sansão
Ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. É impressionante, amados, que aos poucos você vai se entregando. E aqui com essa questão das 7 tiras, nós vemos já um ato falho de Sansão. Sabe por quê? Ele tinha 7 tranças. Sem querer ele estava entregando os códigos. Ele já estava se entregando sem saber que estava se entregando. Às vezes você nem imagina que você está se entregando, mas você já está. O seu olhar já te denuncia, a sua voz já denuncia, a entonação de voz, quando você fala a respeito de alguma coisa. Pastor, e aquela irmã que veio agora, hein? Para trabalhar, que mulher de Deus, hein? Aquela mulher ungida. Irmão, a sua conversa já diz o quão ungida você está achando aquela irmã. A tua voz te denuncia. Quando você começa a trabalhar e se perfumar demais antes de ir para trabalhar, o teu perfume te denuncia. Não estou te dizendo disfarça, não é não. Tome vergonha na cara. Porque é isso que muda, amado. É a confrontação de que você está ladeira abaixo. Mas tendo os homens escondidos, gritou, mas ele arrebentou. Disse Dalila: você me fez de bobo e mentiu para mim. Agora me conte, por favor, como você pode ser amarrado. Olha só, amado, a dica dela, da mesma maneira como ele estava caindo no ato falho, dizendo as 7 cordas, quando ele tinha 7 tranças, ele já estava indicando para ela, falou, as 7 cordas já estava indicando que era no cabelo. Ele só não falou, mas se ela fosse esperta, ela já ia se ligar. Ela ia amarrar ele e raspar a cabeça dele. O cara já está se entregando. E ela também se entregando. Mas como você pode fazer para ser amarrado? Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas. Novamente ele mandou um indicativo sobre o cabelo dele. O que Deus falou para a mãe dele? Que nunca deveria cortar o cabelo. As cordas nunca foram usadas, o cabelo nunca foi cortado. Nós percebemos aí, amados, que Satanás, ele percebe que você vai jogando algumas pistas. Você acha que ninguém está observando? As pessoas não observam, mas Satanás já está observando o quanto que seu coração está perdido, o quanto que você está determinado a não mais estudar, o quanto você está determinado a dormir o máximo de tempo, o quanto que você está determinado a se irar e botar para quebrar dentro de casa, o quanto que você está insensível com o coração da sua esposa, dos seus filhos, ou dos seus pais e dos seus irmãos, se você é solteiro. E aí o que aconteceu? Dalila amarrou com cordas novas, e depois, tendo os homens escondidos novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. E aí Dalila disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Amado, foi o terceiro livramento que Deus deu para Sansão. Quantas chances Deus está nos dando, amado? Chance. Você está no trabalho e na prestação de conta você pede nota fiscal com valor maior. Você está fazendo as coisas e está sonegando imposto e dizendo: pastor, se eu pagar imposto, a minha empresa quebra. Quebre a sua empresa, mas não quebre a sua cara. Não quebre o princípio. Você sempre será quebrado pelos princípios que você quebra. Então não adianta isso. Se você tem que roubar, sonegar, mentir para você ganhar alguma coisa, o seu lucro é fruto de furto, de roubo, de mentira, de desonestidade, e Deus não pode abençoar dessa maneira. Você vai prosperar como os ímpios prosperam. Eu prefiro prosperar como o Filho de Deus prospera. Este é um princípio muito sério, amados. Então Deus está te dando liberdade. Um dia a auditoria vai lá e você tem um livramento. Eu não sei se é um verdadeiro livramento de Deus, ou é o diabo sabendo que você vai meter mais ainda o pé na jaca. Ele não deixa o cara te pegar na primeira para você continuar incorrendo no mesmo erro, mas você vai achando isso legal. A menstruação da namorada e da noiva atrasa, e você dá glória a Deus. Ufa, pensei que ia ser agora, mas não é não.
É porque o diabo está dando linha na sua pipa. Uma hora a casa vai cair. E não adianta, ai meu Deus, não é meu Deus, não, é o diabo. Se Deus estivesse lá, isso não teria acontecido. Amados, Satanás, ele sabe que nós somos abusados. Satanás sabe que a nossa tendência é ir além dos limites, é falar mais do que devemos, comer mais do que devemos, gastar mais do que devemos, dormir mais do que devemos. Satanás sabe que nós gostamos de romper limites, porque está na nossa natureza a conquista. Mas nós precisamos colocar limite nas coisas espirituais, porque por falta de limite muita gente está se arrebentando. Você vai passando os limites, passando. Quando você vê, você não está mais no seu território, você está no território do inimigo. E é aí que a coisa acontece. É quando as coisas fogem do seu domínio e você acha que o tempo todo você está no seu domínio, o tempo todo você sabe o que está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou dirigindo a 180 na estrada, pista sinuosa, barulhenta, esburacada. Eu sei o que eu estou fazendo. Todo mundo que morre no trânsito sabe o que estava fazendo. Irmãos, precisamos ter cautela, prudência, sabedoria. Ninguém morreu porque foi prudente. Então precisamos entender esses mecanismos de Deus, que não é para nos amedrontar, é para nos proteger. Versículo 13, ela disse então: vou até agora, você mentiu e me fez de boa, mentiu para mim, diga como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer com um pano 7 tranças na minha cabeça. Ela já estava se entregando, e o prender numa lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, ela teceu 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu numa lançadeira, que é uma barra de ferro. Gente, mas esse cara é muito otário. Você deve ter pensando. E Satanás às vezes olha para mim e para você, quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, achando que ninguém vai descobrir. O diabo está dizendo: como ele é otário, né? Eu estou só afundando ele, cada vez mais trazendo ele para o nível mais profundo do lamaçal, e ele não está entendendo. Primeiro ele tinha problema de moralidade a cada 15 dias, depois é toda semana, depois é todo dia, depois é todo dia de manhã e de noite, antes de ir para o trabalho e quando chega. Primeiro ele só admirava, porque não tem nada de mais olhar para uma mulher e ver uma mulher bonita. Mas depois o olhar dele começou a ser mais demorado. E depois ele continuou. Você acha que você está sendo esperto, você acha que você está controlando, mas na verdade você não está controlando, você está sendo controlado. E ela fez isso, e novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não me contou o segredo da sua força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Quem é casado aqui, levante a sua mão. Quem é casado sabe o que é a mulher deixar você a ponto de morrer, insistindo dia após dia. Meu amor, o sofá. Meu amor, esse sofá não está legal não. Amor, não aguento mais olhar para esse sofá. Amor, esse sofá. Amado, chega um ponto que você começa a sonhar com o sofá. E você fica a ponto de morrer. Aí tem um dia que você acorda, tua mulher nem fala nada contigo, é só olha para você e você diz: vamos trocar o sofá. Porque você fica a ponto de morrer. Seja uma viagem, é verdade ou não é? Seja uma viagem, uma cortina, um tapete, um sofá, seja o que for. Então quem é casado sabe o que é isso, ficar a ponto de morrer. E ela ficou lá: Sansão, você não falou pra mim, você não falou pra mim, você não falou pra mim. Aí teve um dia que ela ficou calada. E esse é o problema, amado. Quando minha mulher fica calada, eu fico com medo. É a única situação que eu fico com medo. Eu atravesso o Rio de Janeiro de bicicleta 10 horas da noite, que eu não tenho medo. Mas quando minha mulher fica calada, eu tenho medo. Aí imagina, aí a Dalila murrou. Aí Sansão: o que eu fiz dessa vez, hein? Ou será se algum problema com a mãe dela? Ou será que é no trabalho? Ou será que é TPM? A gente nunca sabe, né? É por isso que eu gosto que minha mulher fala bastante. O pessoal reclama: cara, a mulher fala demais. Eu prefiro minha mulher falando que calada. Pelo menos enquanto ela está falando, eu sei o que está acontecendo. Ela calou, eu falei: meu Deus, eu tenho que pecar
pecar, né? Eu tenho que partir para adivinhação. E os adivinhos não herdarão o reino, né? Eu estou ferrado. Então quando minha mulher fica calada, eu peço para Jesus não voltar naquela semana, porque eu tento adivinhar. Então eu imagino Dalila, caraca, é calada. O que foi, amor? Nada não. Eu fiz alguma coisa? Nada não. Amor, eu quero ficar calado, eu quero ficar quieta, me deixa no meu canto. E Sansão deve ter falado, foi esse ponto que ele ficou a ponto de morrer. Falei, vou ter que contar esse negócio para a mulher, senão eu não vou conseguir viver na vida. Aí foi quando finalmente, olha, versículo 17. Por isso, ou seja, porque a mulher ficou importunando ele ficou a ponto de morrer, ele lhe contou o segredo. Dalila, jamais se passou navalha em minha cabeça, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo e enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. Misericórdia, é o começo do fim. Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. A mulher sabe quando você conta todo o segredo, né, irmãos? Os líderes dos filisteus voltaram para ela levando a prata, porque ela já tinha convicção. Ela falou com tanta firmeza, ó, gente, dessa vez vai, vamos até levar a prata, porque a coisa agora dessa vez vai dar certo. Irmãos, o inimigo sabe quando vai dar certo. Você não consegue enganar Satanás, sabia disso? Ele sabe quando ele vai finalizar você. Ele sabe quando você está, como diz no livro de Provérbios, o homem que se envolve com adultério é como um boi sendo levado para o matadouro. Satanás sabe quando você está sendo levado. Satanás sabe quando a diretoria da tua empresa vai descobrir a falcatrua. Satanás sabe o dia que a tua esposa descobriu a sua conversa na rede social. Satanás sabe o dia em que teus filhos vão descobrir o seu mau caráter, em que as pessoas que realmente importam para você, seja seus líderes ou seja seus pais, vão descobrir. Satanás sabe. E ele manda preparar recompensa. E essa é uma das partes mais tristes, amado. Os líderes voltaram levando a prata. Versículo 19. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensei: sairei como antes e me livrarei. E olha aqui, amados, mas ele não sabia que o Espírito de Deus o havia deixado. Diga misericórdia. Misericórdia. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. O Espírito de Deus tem dado muitos livramentos para todos nós, e nós estamos achando que ele vai continuar bancando as nossas escolhas erradas. Nós ficamos achando que o Espírito Santo é um tapa-buraco, onde você vai na frente fazendo buraco, ele vem atrás tapando. Não, o Espírito Santo, ele é enviado por Deus. E aqui nessa situação que não estava ainda na graça, era na lei, então era lei e misericórdia, não era graça, era lei e misericórdia. Sansão estava aqui pendurado na corda da misericórdia, o Espírito Santo estava com ele, amado. Porque tem um ponto que nós achamos que nós controlamos. É só pegar esse documento aqui, tirar uma cópia e substituir esse. É só pegar esse e alterar. É só colocar aquele campo na declaração de imposto de renda e pegar a nota fiscal com outro e colocar aqui. O tratamento foi 2, mas eu conheço um cara que precisa da nota e ele entregar a nota para as pessoas e ele vai me dar. No momento em que eu for ejacular, é só tirar. Amado, nós começamos a pegar as manhas do pecado e Sansão estava achando. Viu a convicção com que ele acordou? Certamente sairei dessa vez como saí de outras. Primeiro Deus deu o livramento dos 30. Depois Deus deu o livramento dos outros que queriam linchá-lo quando ele tacou fogo na colheita. Depois Deus deu o livramento para ele quando ele lutou contra os 1000 com a queixada. Depois Deus deu o livramento para ele quando ele estava lá na prostituta de Gaza. Depois Deus deu ainda mais 3 livramentos para ele. Deus deu 7 livramentos para ele. Parece que ele tinha feito uma campanha.
A campanha dos 7 livramentos, 7 semanas de livramento. Um livramento em Gaza, outro ali, outro ali, tal. Parece que ele tinha feito, amado. Mas teve um momento que Deus teve que dar um basta na vida de Sansão. E não importa o chamado que Deus tem para você, amado. Eu já vi muito homem de Deus tombar, e tombar feio. Sansão foi um exemplo disso, e Saul foi outro exemplo. Que coisa terrível, amados. Quando nós fazemos escolhas erradas, os sinais estão na cara, o Espírito Santo está dando livramento, você está percebendo. Não era a primeira, a segunda, nem a terceira vez que essa mulher estava fazendo isso, mas a falta do Espírito de Deus na vida dele, amado, já estava jogando Sansão para a boca do leão, e ele não estava percebendo isso. E é isso que Satanás faz comigo e com você, e por causa disso muitos homens de Deus têm deixado de ser homens de Deus. Por causa disso que muitas das famílias poderiam ser plenas de Deus, homens puros diante do Senhor. Você foi chamado por Deus para ser um sacerdote na sua casa, mas a sua casa não sabe o que é a presença de Deus, porque você está negligenciando todos os dias, dizendo: amanhã eu oro, amanhã eu oro, amanhã eu oro com a minha esposa, amanhã eu abençoo os meus filhos. E dessa maneira, amados, na verdade a tua família está vendo um Sansão, um homem que está declinando espiritualmente semana após semana, que na igreja é uma tocha, mas todos já sabem que segunda-feira vai começar o seu declínio, e que na sexta-feira você está já no pau da beirada. Não é isso que Deus tem para nós. Perceba a declaração que a filha do Dr. Russell Shedd fez. Ela disse que ela só cria que o pai dela era pecador porque a Bíblia diz isso, porque ela nunca viu o pai dela tendo uma atitude que seja relacionada a pecado em toda a história da vida dela. Já pensou, irmãos? O seu filho falar isso a teu respeito? Eu só creio que papai é pecador porque a Bíblia diz, porque eu nunca vi e nunca ouvi nada a respeito do meu pai que fosse relacionado a uma atitude pecaminosa. Meu Deus! Isso é possível, amado? Sim ou não? Sim. A W. Tozer disse: você é tão espiritual quanto você deseja ser. Amado, as pessoas podem te impedir de ganhar bem, as pessoas podem impedir você de ser bonito, as pessoas podem impedir você de ser um monte de coisa, mas ninguém te impede de ser espiritual. Você é tão espiritual quanto você deseja ser. Você vai vencer todas as lutas espirituais que você decidir vencer. Você vai amarrar todo pensamento que se levanta contra você quantas vezes você quiser. Ninguém pode te atrapalhar de orar. Você pode orar o dia inteiro se você quiser. Está dirigindo, está orando. Está tomando banho, está orando. Está comendo, está orando. No tempo que você tem livre, vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor. Só que a maioria de nós queremos primeiro pensar em nós. Se sobrar algum tempo, vamos fazer algo para Deus. E Sansão estava nessa mesma situação que cada um de nós. Ele acordou do sono e pensou: sairei mais uma vez como saí das outras. Mas não sabia que o Espírito do Senhor o tinha deixado. E aí qual foi a consequência? A primeira coisa que acontece: os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos. Diga: perdeu a visão. Satanás quer que você perca a visão das coisas de Deus. Satanás quer furar teus olhos. Tudo que Satanás quer com a sua queda é que você perca a visão das coisas de Deus. Tudo que Satanás quer fazer na vida de um homem de Deus, que deveria ser um sacerdote, é que esse homem perca a visão daquilo que Deus tem na vida dele. Furaram os olhos e o levaram para Gaza. Ele não gostava de Gaza? Ele não foi lá atrás da prostituta? Ah, você gosta da prostituta, você gosta de Gaza? Que legal, então vamos lá, vamos te levar, vamos furar teus olhos e vamos te levar para lá. É a prostituição que você quer? Então você vai ser afundado na prostituição. É corrupção que você gosta? Então você vai ficar junto com os corruptos, ou preso ou solto, mas vai ficar perto deles. É de cachaçada que você gosta? Então você vai andar com cachaceiro também e viver a vida de um cachaceiro, de não ter o respeito de ninguém, de não ter limite, dos teus filhos terem vergonha do seu comportamento, do seu procedimento, e gerar desgosto no coração da sua mulher. É para Gaza? É Gaza que você gosta? O seu point de diversão? Então vamos para lá. Eu furo os teus olhos e te levo para lá. Nem preciso usar suas pernas, nós vamos te levar para lá. E o que aconteceu depois? Prenderam com algemas e o puseram para girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente.
O que adianta, amado, ter o cabelo se não tem a visão? O que adianta? Muitas pessoas no reino de Deus têm unção, mas não têm visão. Não sabem nem o que fazer com o ministério que Deus deu para eles. Aí decide virar vendedor de CD. Aí decide virar cobrador de cachê, porque não tem visão das coisas de Deus. Tem unção, mas não sabe o que fazer com a unção. Aí as pessoas ficam impressionadas, como é que pode? Como é que o cantor fulano de tal cobra 80 mil reais e quando o cara começa a cantar a bênção, o povo é abençoado? É claro que o povo é abençoado. A unção não é dele, é do Espírito de Deus. E o povo, coitado, está ali querendo Deus, achando que o cara vai derramar de Deus sobre a vida deles. Aí a unção se manifesta mesmo. Aí o cara tem. Mas o que acontece, amado? Ele tem a unção, mas não tem a visão. Porque a unção é um dom irrevogável. Deus dá e Deus não tira. Se lembra de Saul, um monte de coisa. Depois, quando se encontrou com os profetas lá, ele falou em mistério junto com os profetas, não no dom espiritual, como na manifestação de Atos. Mas o dom dele foi renovado. Por quê? O dom é irrevogável. Então ele sempre será renovado. Nós aqui que passamos um bom tempo na Assembleia de Deus, quantos de nós não vimos pessoas se afastarem, se prostituir, beber, e no dia que se reconciliaram, já começaram a falar em outras línguas? Porque o dom de Deus é irrevogável. Então a mesma coisa aconteceu com Sansão. O cabelo começou a crescer, a força começou a voltar, mas não tinha mais a visão, irmão. Olha que desgraça. E aí o que aconteceu? Versículo 23, os líderes dos filisteus, eu já estou terminando, tá, irmãos? Eu costumo falar isso 5 vezes antes de terminar definitivamente. Então essa é a primeira vez. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu Deus Dagom e para festejar, comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo ouviu, louvou o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, né? Porque ele devastou a plantação toda, o que multiplicava os nossos mortos, porque ele matou 1000 pessoas com a queixada. Com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Que coisa impressionante, irmãos. Que coisa impressionante. Um homem que era para ser libertador virar um palhaço, virar o bobo da corte. Satanás quer que o inferno inteiro celebre a tua queda, celebre a tua derrota, celebre o dia que a sua esposa olhar para você e dizer: eu não sinto mais nada por você, você me machucou demais, você blindou meu coração, você construiu uma muralha de concreto e hoje eu não consigo sentir mais nada por você, a não ser ressentimento e rancor, amargura, e eu preciso sair de perto de você antes que tudo isso vire ódio. Aí o inferno se levanta para celebrar. Aí você começa: não, amor, por favor, e manda buquê, e manda tudo, e os demônios começam a rir de você, escarnecer, zombar de você, assim como fizeram com Sansão. Amado, isso é uma palavra muito séria, é muito séria. Eu tinha que ter avisado isso antes, me perdoe, mas eu não sou avivalista. Eu gosto muito de ler a Bíblia e trazer a Bíblia para a minha vida. Eu gosto do Evangelho prático. Ler isso aqui e trazer para a minha vida. E clamar o tempo todo que Deus tenha misericórdia de mim e me livre de mim o tempo todo. Porque, amada, a nossa tendência é essa aqui. Você não pode julgar o Sansão, não. Porque em algumas áreas da nossa vida, o Sansão sou eu. O Sansão é você. E nós precisamos nos colocar diante do Senhor, clamando pela misericórdia em alta voz, para que não sejamos reféns de Satanás e não tenhamos os nossos olhos furados, como consequência da nossa sequência de escolhas erradas que temos feito em várias áreas da nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Reflita sobre isso. Já estou terminando, parte 2. Então, olha aqui. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava, versículo 26: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó soberano, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças.
só mais uma vez, e faça com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Aí ele entendeu a importância da visão. Você não tem dado importância. Quando eu permito que o pecado comece a me cercar, e essa cerca eu permito que vá se aproximando de mim, eu não estou valorizando a visão. Deus está me mostrando, mas eu estou negligenciando a visão. E com muita frequência nós perdemos tudo aquilo que não valorizamos, inclusive a família. Se você não valoriza o seu ministério, você pode perder a sua oportunidade de ministrar. Pastores que não valorizam suas igrejas, perdem suas igrejas. Homens que não valorizam o coração dos seus filhos, perdem a conexão com o coração dos seus filhos. Seus filhos se tornam alheios a ele. Você vai perder tudo aquilo que você não valoriza. Essa é a tendência. Tem pessoas que têm um carro e não valorizam o carro, não paga IPVA, não paga multa, não faz manutenção. Ele vai perder esse carro a qualquer hora, porque você perde tudo aquilo que você não valoriza. Então o que aconteceu aqui versículo 29: então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa e a esquerda em outra. E ele disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes que estavam ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram e o sepultaram junto a seus pais. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Liderou durante 20 anos cada posição dele. Você queria ter um líder como Sansão, sim ou não? Vocês queriam ter um líder como Sansão, sim ou não? Não. Ele liderou, mas ele não influenciou. Ele tinha uma posição de poder, mas ele foi perdendo a autoridade, porque a autoridade é conquistada, o poder é estabelecido. O poder é o quartel. Quando alguém chega e diz: a partir de hoje o capitão aqui é fulano de tal. Isso é poder. A autoridade é quando você consegue fazer aquilo que precisa ser feito, usando a sua influência, não a sua força, não o seu poder. A autoridade é liderança pela influência. Mas, amados, quantas vezes nós estamos negligenciando? Então nós vemos Sansão entre os heróis da fé. É engraçado, né? Porque às vezes que ele clamou a Deus, Deus fez milagre na vida dele. E até a última vez aqui, ele clamou a Deus: Deus, a última vez. Mas veja que coisa terrível, amado, que oração maldita, que eu morra junto com eles. Eu não quero fazer essa oração. Eu não quero fazer essa oração. Senhor, já que está tudo perdido, então que eu morra junto com eles. Não. Eu sou o libertador de Israel. Que eu liberte o meu povo, que eu destrua meus inimigos, mas o meu povo vai ser preservado. Mas ele não teve família, ficou sozinho o tempo todo. Ele permitiu que sua concupiscência, que seu desejo irrefreável dominasse o coração e a vida dele. Temos aqui o pastor Ebenezer, que foi da Marinha, e meu pai, que era pastor da Assembleia, meu pai está com o Senhor há 10 anos, e uma vez eu estudo lendo a Bíblia, né? Concupiscência, pai, o que é a concupiscência? Aí meu pai falou assim: é desejo irrefreável. Mas na época eu nem sabia direito o que era desejo. E irrefreável é aquilo que não se pode frear, mas enfim, Aí uma vez meu pai foi comigo lá no Arsenal de Marinha, no Rio de Janeiro, ali perto da Ilha das Cobras, e tinha um avião lá, o porta-aviões. Era São Paulo o porta-aviões? Minas Gerais. E meu pai me mostrou os cabos de aço que tem no avião, que o avião, o porta-aviões, o avião está aqui. Você já viu isso na televisão? A pista dele é atravessada, não é assim, é assim. E nessa pista tem vários cabos de aço aqui. E o avião, quando ele vai pousar, ele diminui um pouquinho a velocidade e ele joga um gancho assim para ver se o gancho agarra naquele cabo de aço. Aí o avião vai lá na frente e volta um pouquinho. Quem já viu essa cena? Tem vários filmes, né, que tem isso. E meu pai falou: filho, o desejo irrefreável é quando você está querendo pousar, o cabo de aço está esticado.
Aí você coloca lá o freio, ele vai agarrar e depois você vai voltar. Você quase caiu na água, mas o desejo te freou. O desejo irrefreável é quando o seu avião não tem um gancho para poder botar um limite. Aí se Deus tiver misericórdia, você arremete, vai embora e vai tentar de novo. Mas se Deus não tiver misericórdia, você vai cair na água mesmo. O desejo irrefreável, amado. Precisamos colocar freio nos nossos desejos. A palavra de Deus diz lá no Gênesis, a palavra de Deus diz no livro de Gênesis: o seu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Amados, eu tenho desejos na minha mente, no meu coração, na minha carne, mas eu tenho que botar limite no desejo. Eu não sou um cachorro que não tem limite, não tem senso. O cachorro no cio, ele pega a cadelinha no meio da rua e pronto. Irmão, ele não tem limite. Agora, Deus colocou com consciência, com domínio próprio, domínio sobre a carne. Então nós vemos aqui, amados, a escalada de Sansão. Se fôssemos falar de números, foi uma escalada vitoriosa. Primeiro venceu um leão, depois matou 30, depois foram 300 raposas, depois foram 1000 homens, e depois foram 3.000 que ele matou na morte dele. Olha só, gente, para quem gosta de número. Agora, o que adianta número se o Senhor não está contigo? É o número crescendo e crescendo junto ao seu fracasso, sua proximidade com a sua derrota. E esta é a palavra que eu tenho para você na abertura desse congresso. Que o nosso coração possa ficar aberto, e a partir de agora, hoje, quando você for dormir, no momento da sua oração, antes de dormir, você possa falar: Deus, acende os holofotes dentro de mim e me revela quais são as áreas da minha vida que eu preciso vigiar, para que eu saia daqui um homem transformado, um homem discernindo as armadilhas de Satanás que o inimigo tem montado contra a minha vida. Às vezes eu não consigo perceber, porque eu estou como Dalila, eu estou ouvindo coisas absurdas no meu ouvido e eu estou concordando. Dá para você fazer mais aquela outra nota para mim? Dá para fazer mais aquela alteração no contrato? Nós vamos pegar o dinheiro de fulano, mas nós vamos mesmo trabalhar agora, é época de campanha, né? Tanta gente pegando dinheiro de um e fazendo campanha para outro. Abre os seus olhos. A cova já está aberta, mas você não vai cair nela, em nome de Jesus. Alguns homens Deus trouxe aqui para renovar, outros Deus trouxe para dar livramento. Deus está jogando uma boia para você nesse final de semana. Glória a Deus. Para que você, seu caráter, seu casamento e seu ministério seja restaurado. E vocês vão ouvir os testemunhos daquilo que Deus vai fazer nesse final de semana, em nome de Jesus. Fique de pé, amados. Vamos colocar diante do Senhor. O pastor pode preparar um cântico, por gentileza, para nós cantarmos, nos derramarmos diante do Senhor. Já são quase 11 horas. Mas amanhã, a cada momento, cada palavra que ministrarmos, nós vamos querer orar por você. E eu quero que a tua vida seja derramada diante do Senhor. Amado, venha por tudo ou nada. Venha por tudo ou nada. Venha disposto a receber. Amados, eu estive lá em Marília, nesse encontro que eu estive junto com o pastor Isaías. E sabe o que acontecia? Cada ministração que tinha, eu me colocava diante do Senhor. Às vezes não tinha nenhuma palavra assim que me tocava profundamente, sabe? Mas quando tinha oração, olha, se você quer se tornar um homem segundo o coração de Deus, amado, quantas vezes eu ouvi esse apelo? Eu falei: mas eu quero. Pronto. Quantos querem se consagrar mais? Eu quero. Quantos querem aqui abrir seu coração para Jesus, para Deus trabalhar para eu? Eu quero. Amado, qualquer apelo eu vou. Eu estou igual bêbado na igreja. Qualquer apelo eu estou indo na frente. E você vai ver que vai valer a pena. Suque tudo que Deus tem para você. Suque de canudinho. E você sairá daqui transformado em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra dele.